Bom, gente, vamos falar rapidinho aqui das 10 categorias. Deixa eu arrumar aqui. Das 10 categorias de Aristóteles. Então, Aristóteles, diferente de Platão, Aristóteles era o que a gente hoje definiria como um biólogo, tá? Então, ele olhou para a realidade, para as coisas que existiam, né, para a natureza, e entendeu que aquela ideia, que Platão tinha a ideia do bem, de onde derivavam todas as outras ideias, e que essas ideias então se manifestavam no mundo material, e que esse mundo das ideias era um mundo real, que existia apesar da gente não conseguir acessá-lo, correto? E então a gente não conseguia acessar. E essas ideias não se manifestavam. Desculpa, tá sendo repetitivo, eu me perdi na minha linha de raciocínio. Para Aristóteles, esse mundo das ideias, que era concreto para Platão, não existia, tá? Então, as ideias seriam algo como conceito, como conceitos, ou também como a essência das coisas, certo? O que faz as coisas serem o que são e não outra coisa. O que faz um cachorro ser o que ele é e não outra coisa. O que faz eu ser o que eu sou e não outra coisa, certo? Então, isso eram as ideias de Platão. Para Aristóteles, isso vai estar na nossa mente. São os conceitos que nós formamos na nossa mente, certo? Então, as essências estão na nossa mente e nos indivíduos concretos, certo? Eu abstraio dos indivíduos concretos um conceito e armazeno ele na minha mente. Então, eu tenho um conceito do que é ser humano, do que é livro, do que é um telefone, de tudo que existe tem um conceito concreto do qual eu abstraí do ente concreto, do ser concreto, a gente vai chamar de ente, porque ser é outra coisa, tá? Então, do ente concreto, que ente é aquilo que existe. Eu extraio isso e tenho isso na minha mente, tá? E esses entes, todos, vão estar categorizados em 10 categorias. Então, existe o ente substância, existe a substância que é o ente que é por si mesmo. Então, ele tem o ser, certo? Em si mesmo. Ele não depende de outras coisas para existir. Então, o ser humano tem o ser em si mesmo. Eu tenho o ser, né? Eu não dependo de ter braços, pernas, cabelo, ser gorda, ser magra para existir, certo? O livro também, o livrinho do Aristóteles de categorias, ele existe por ele mesmo, ele não depende que eu exista para existir ou da mesa para existir, certo? Mas o livro do Aristóteles é verde, o livro do Aristóteles tem esse tamanho, né? Ele tem essa quantidade de páginas e isso também é um ente, isso existe, a cor verde está aqui, ela existe, esse número de páginas está aqui, esse tamanho eu consigo medir. Mas eles não são neles mesmos, eles são no livro, certo? O livro é verde, o livro tem esse tamanho, o livro tem essa quantidade de páginas. Então, tudo isso existe no livro e por isso são chamados de acidentes. São entes que não são em si mesmos, são em outro. Então, eles dependem de que as substâncias existam para se inserirem nelas e caracterizá-las. As substâncias serão individualizadas através dos acidentes. Então, esse livro Categorias de Aristóteles, dessa editora, é verde, é desse tamanho, usa esse número usa essa fonte aqui, tem esse número de páginas, isso faz ele ser individual, ele ser esse livro. No caso, ele é o meu livro, ele tem também aqui um papelzinho de anotação dentro,
Tudo isso são acidentes, né? Já que ele poderia ser esse livro e ser de outra pessoa. Tudo isso são acidentes que estão nessa substância livro e que a individualizam, certo? Então eu também tenho os meus acidentes, que são a cor do meu cabelo, a cor da minha pele, a cor do meu olho, o meu peso, né? O fato de eu ser casada com o meu marido, ter os filhos que eu tenho, tudo isso são meus acidentes que me individualizam, certo? Que são em mim e não são na minha substância, certo? E não em si mesmos, né? Então eu tenho ente, eu sou um ente que sou em mim mesma e tenho todos esses acidentes, a roupa que eu visto, certo? Então existem 9 categorias de acidentes, né? Que se inserem na substância, que é uma outra categoria de tudo aquilo que existe, tá? E então todas as substâncias, né? Todas as substâncias, todos os entes terão as suas causas, né? Então todas as substâncias terão as suas causas, que são 4 causas: a causa formal, a causa material, a causa eficiente e a causa final. A causa formal, o que faz eu ser o que sou. O que faz o livro ser livro é uma causa formal. É a causa formal dele, certo? É ele ser... nisso entram todas as especificações do que eu entendo como livro, né? E do que a gente entende como livro. Essa é a causa formal, ele tem que ser assim, o livro tem que ser nesse formato quadrilátero, né? Ele tem que ter 3 dimensões, porque eu preciso ter as páginas, ele tem capa, ele tem contracapa, né? Então, qual é a causa formal do ser humano? Depois vai ser mais, Tomás de Aquino prova isso, dizendo que é a alma é que faz o ser humano ser quem ele é, porque a alma é que é dotada de intelecto, vontade e apetites e paixões, né? Então, a gente depois volta nisso. E é por isso que é importante entender Aristóteles, porque as categorias são a base da metafísica aristotélica. Aqui nas 4 causas a gente já está entrando na metafísica. E a metafísica aristotélica é a base para Tomás de Aquino. Se não entende as categorias, não vai entender o resto. Entende? Certo? Daí então a minha causa formal, que é o que me faz ser o que eu sou, mas eu sou numa matéria, eu tenho uma causa material, né? O livro também tem, no caso é o papel, a tinta, né? São as causas materiais do livro. Eu também tenho a minha causa material, tu tem sua causa material, todo mundo todo mundo material tem uma causa material. Então, os entes do mundo material são ilemórficos, eles são formados de forma e matéria. Nem a forma existe sozinha e nem a matéria existe sozinha também. É quando eles se juntam que acontece o composto ilemórfico, que é o ente, né? Então, a matéria do ser humano não está vagando no universo, né? A matéria está na Terra e ela vai se transformando, né? Então, o que faz a matéria se transformar é a forma, certo? Então, é a forma que diz que essa matéria aqui vai ser um ser humano. É a forma que diz que essa matéria aqui é adequada para ser o livro, certo? E não existe também a forma andando por aí, esperando se grudar numa matéria, certo? É uma maneira de classificar as coisas, certo? De destrinchar os entes. Então, existe a matéria, esse livro tem a matéria do papel, da tinta,
um plástico também, que a capa dele é lisinha, e ele tem a forma de livro, né? Tudo isso se juntou nessa forma aqui. A forma diz como a matéria deve ser, né? A forma informa a matéria de como ela deve se organizar. Então, nessa junção de matéria e forma nasce, né, surge o ente. E esse ente também vai ter uma causa eficiente. Por quê? Porque nada surge do nada, certo? Então, não é possível que do nada brote alguma coisa. A gente não vê isso acontecendo, né? A árvore dá frutos, que dá semente, que dá outra árvore. Então, tudo veio de algum lugar, certo? Então, se nada surge do nada, existe uma causa eficiente para todas as coisas. Existe alguém que fez todas as coisas, certo? Então, esse livro foi feito pela Edipro, né, pelas pessoas que trabalhavam lá, né? Essa mesa aqui também foi feita por uma empresa, pelas pessoas que trabalhavam lá, né? Então, tudo tem uma causa eficiente. Alguém fez, como aquilo foi transformado como aquela matéria que se juntou com aquela forma foi transformada naquilo, né? Então, tinha a forma do livro, tinha a matéria do livro, mas existe um princípio que fez isso aqui ser um livro mesmo. Então, isso é a causa eficiente, né? Que fez o livro. E existe a causa final, que é para que esse livro serve? Esse livro serve para ser lido, para que as informações que estão aqui, né, passem para o meu conhecimento, né, para o nosso conhecimento. Então, tudo tem uma causa final, uma finalidade, no sentido de para que aquilo serve. Porque também, isso é outra coisa, agora não tanto, mas no mundo de Aristóteles eu acho que era bem verdade, e na natureza ainda é bem verdade, nos processos naturais ainda é bem verdade, de que não existe um lixo, não existe coisas que existam e não sirvam para absolutamente nada, né? A árvore não tem processos dentro dela que a gente não sirvam para nada. Pode ser que a gente não saiba para que eles servem, mas eles servem para alguma coisa. Então, se existe seiva circulando é porque serve para alguma coisa, né? Se a árvore está lá é porque ela serve para alguma coisa, para nos dar oxigênio, para produzir alimento, para produzir papel, né? Enfim, tudo tem uma finalidade. E o ser humano também, né? Então, tudo tem essas 4 causas, tudo se encaixa nas 10 categorias, tá? Então, memorizem isso, né? Tudo se encaixa, tudo tem 4 causas, todos os entes têm 4 causas e todos os entes se encaixam em alguma das 10 categorias, tá? Qual era a principal intenção de Aristóteles quando escreveu Categorias? No Categorias não tem só isso, tem várias outras coisas, tá? Mas me parece que é uma tentativa de uma introdução à metafísica. Dizer, bom, vamos pegar o mundo material, vamos destrinchá-lo, vamos determinar como nós vamos chamar cada coisa, o qual vai ser o significado de cada palavra, certo? De cada conceito, de cada palavra, qual conceito cada palavra carrega, né? Quais são os... E pode ter mais de um, né? Então, quando tem mais de um, quais são eles, né? Como eu posso empregar? É quase um dicionário, tá? E nisso também tem as 10 categorias, para depois se falar de metafísica propriamente dita, certo? Então, isso é um breve resumo sobre o livro Categorias de Aristóteles, que a gente precisa entender para entender metafísica, e a gente precisa entender metafísica para entender Tomás de Aquino, e a gente precisa entender Tomás de Aquino para entender psicologia, certo? E a gente precisa entender Tomás de Aquino para entender por que a psicologia chegou aonde ela chegou hoje, e também se a gente está a fim de resgatar essa psicologia clássica, aliar novamente a psicologia e a filosofia, né, e seguir numa abordagem diferente, certo? Um abraço a todos.